Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que bom, né? Estamos novamente reunidos e nessa tarde de domingo, aqui nesse mês onde comemoramos 7 anos de trabalho aqui no Maria Dolores, onde, lógico, todo trabalho tem sua dificuldade, mas também tem as compensações, né? O quanto que a gente tem de aprendizado, o quanto a gente tem de alegria e de tranquilidade de ter um local onde a gente pode retemperar nossas forças, onde a gente pode encontrar os amigos, trocar umas ideias saudáveis e podermos viver a nossa vida de uma maneira mais equilibrada. Porque o mundo está cheio de desafios, né? E o nosso mês de aniversário, o tema que está sendo tratado é muito bonito, porque ele diz o seguinte: é o aprendizado transformador da Boa Nova. Então, a proposta é o quê? A gente mostrar o quanto a Boa Nova, o quanto os ensinos de Jesus são capazes de mexer com a gente e nos transformar. E nesse sentido, ele está estudando a vida dos apóstolos, né? Especialmente daqueles mais diretamente ligados a ele, e a gente vai ver como mesmo os apóstolos tinham suas dificuldades, a vida deles era cheia de problemas também, e tinham suas dificuldades interiores, com cada um de nós. Porque ninguém espere para poder seguir Jesus seja perfeito. Se ele for esperar ser perfeito para seguir ele, não vai nunca. Ele tem que ir, vai caminhando e se aperfeiçoando, né? Então hoje temos a imensa alegria de receber o nosso irmão João Paulo, né, que é de Arco Verde, lá do Neasa, que é uma creche espírita maravilhosa, um trabalho belíssimo. Não é de hoje, né? É um trabalho que começou com o nosso irmão Ferreira. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando ele estava encarnado aqui, mas ele começou esse trabalho lá atrás e seus filhos continuaram como espírita e tocando os trabalhos lá, não só no Neasa, mas em outras casas espíritas lá em Arcos Verde. Ou seja, é uma semente que germinou e está frutificando, né? Graças a Deus. E o nosso irmão João Paulo, que é um amigo muito querido nosso, né? Um irmão aí de primeira hora, está sempre conversando, trocando ideia, um ajudando o outro, né? E ele, acho que desde o primeiro ano, quando ele começou, ele já vinha aqui com a gente, né? Ele convidava, ele vinha muito gentilmente, se deslocava de Arco Verde para cá, para conversar um pouquinho com a gente. Então hoje ele vai tratar um tema lindo, né? Vou ver aqui no tema. Bom, nosso irmão vai tratar do tema que é ante a fragilidade humana, a experiência de Pedro. Pedro é Simão Pedro, né? Vamos ver o que é que o nosso irmão vai trazer. É a história de Pedro baseada aqui na obra. Vou até pegar o livro dele aqui, ó, Boa Nova. Esse livro é uma coisa linda, né? Quem tiver a oportunidade de folhear, de estudá-lo, vale a pena. Um pequeno aviso, tá certo? Nós temos o nosso estudo, que ele vinha sendo feito nas terças-feiras, e ainda vamos ter, agora dia 19, temos o estudo, tá certo? Mas a partir de abril esse estudo vai deixar de ser na terça-feira, vai ser no próprio domingo, quinzenalmente após o passe. Ele vai avisar direitinho para anunciar as novas datas, tá certo? E é um estudo curioso, porque é um estudo do Evangelho de Marcos, as mensagens de Emmanuel, e a gente sabe que o Evangelho de Marcos é um evangelho inspirado nas memórias de Simão Pedro, né? Então, curiosamente, que é o nosso tema de hoje. Tá? Bom, um outro aviso que a gente tem para dar a vocês é que no sábado e no domingo, o último sábado e o último domingo de março, tá certo? Dia 30 e 31, nós vamos ter uma peça teatral que é Uma Mulher, um Olhar, Abigail, Paulo e Estevão. Então é uma peça que é baseada na obra Paulo e Estevão e conta a história da Abigail. Deve ser uma coisa linda, né? Porque a história é muito bonita. Então, no dia 30 de março, que é um sábado, vai ser às 8 horas no Teatro do Sesc, e no dia 31 às 18 horas, também no Teatro do Sesc. Quem tiver interesse, a gente tem os ingressos aqui que nosso irmão Serólio deixou para a gente, tá certo? Pronto, muito bem. Então, para não nos alongarmos muito, tá certo? Vamos fazer a nossa prece inicial. Vou pedir para o nosso irmão Tarcísio, por gentileza. Boa tarde a todos. Amado Senhor Jesus, espiritual da amiga. Mais um domingo, estamos aqui reunidos com o propósito de pedir, Senhor, uma boa prece, uma boa oração, umas boas vibrações, e aqui os encarnados e desencarnados possam receber. Iluminar nosso irmão João Paulo, que ele possa realmente nos inspirar com um tema tão importante. Te pedimos que tenhamos uma boa semana, com boas orações,
iluminar todos os nossos irmãos que estão precisando tanto de prece e de orações. Porque o Senhor, nosso pastor, e não nos faltará. Assim seja. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Sendo assim, nós passamos a palavra ao nosso irmão, pedindo a Jesus a permissão para darmos prosseguimento ao nosso trabalho. Com a palavra, nosso irmão João Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que a paz, o amor do Cristo se faça presente neste ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. É uma alegria retornar a esta cidade, retornar a esta casa. Realmente a parceria vem lá desde o começo mesmo. Em relação à casa, porque em relação a nós dois, como trabalhadores da Seara Espírita, vem antes, né? Sua assistência em relação ao NEASA vem de muito mais do que 7 anos. Então a gente só tem a agradecer pela existência da casa, geração e trabalho, agradecer pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, estudarmos o Evangelho do Cristo redivivo, que é o Espiritismo. Agradecer a Deus as portas abertas, o trabalho acontecendo, muitas e muitas assistências sendo ofertadas, tanto no aspecto material como no aspecto espiritual, quanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Agradecer a todos os irmãos, todas as irmãs que fazem parte desta casa. Hoje não só agradecer pelo ambiente físico e espiritual, mas como trata-se do aniversário, agradecer todo o trabalho desenvolvido ao longo dos 7 anos. A gente tem também um pouco de experiência em relação ao trabalho espírita, até mesmo estar à frente do trabalho espírita, né? Estou literalmente careca de saber, né? E a gente sabe que sim, merece os parabéns, merece o reconhecimento. Mas não deve aplaudir, mas não deve estar reconhecendo. Nada disso. Aí é uma visão pessoal, tá? Pessoal, deve sim parabenizar, deve sim enaltecer o esforço da atividade, da assistência, das portas abertas, da manutenção da casa, reconhecer sim e agradecer a todos que estão, que passaram, fazendo parte, seja aqui no campo físico ou no plano espiritual. Parabenizar e agradecer por tudo. Agradecer também a vocês pela presença, sejam bem-vindos, bem-vindas. Agradecer por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sintam-se bem, sintam-se em paz. A qualquer momento pode fazer uma pergunta, pode fazer algum comentário. Dentro do tempo programado para a exposição, a gente já deixa um espaço, quando é possível, no caso como o de hoje. Dentro desse contexto, sim, fique à vontade, não tem problema nenhum. Só peço apenas que seja dentro do tema. Mas eu tenho uma dúvida sem ser do tema. Tudo bem, não me incomoda ficar um pouco depois do momento da palestra, a gente conversa. Se puder prestar algum esclarecimento, assim o farei. Trago um abraço fraterno do Movimento Espírita de Arco Verde, em especial do NEASA, o Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, a casa a qual faço parte. Quem quiser acompanhar um pouco dos nossos trabalhos, no Instagram está dividido, tá? Tem Casa Espírita NEASA, para o trabalho do Centro Espírita, e Creche NEASA. Aí eu trabalho só da creche. No Facebook não, está tudo como Creche NEASA, aí a gente vai encontrar tudo junto. Mas fiquem à vontade, certo? Para conhecer, passando por Arco Verde num sábado, nossa reunião às 16 horas, fiquem à vontade. Ante a fragilidade humana, a experiência
de Pedro. A doutrina espírita nos traz, na sua própria definição, bem claro a compreensão de quem somos. Doutrina espírita trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos. Fala de nós, da nossa origem, da nossa natureza e da nossa destinação. Fala também da realidade do mundo espiritual e do constante intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. E fechando a definição do que é o Espiritismo, nós vamos encontrar e fala, esclarece sobre todas as consequências morais de quando conhecemos tudo isso. Nos esclarece lá no princípio do Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita. Se podemos nos expressar assim, existem três coisas, três elementos. Lógico que isso aí seria reduzir muito Deus, mas para facilitar a nossa compreensão, vamos chamar de elementos. Existem três elementos no universo: Deus, o Pai, o Criador, absolutamente perfeito. Outro elemento, a matéria. E outro elemento, Espírito. Espírito, criado por Deus, e dali em diante, sempre vivo. Para todo sempre, eternamente. Espírito criado pronto, não está pronto, muito menos perfeito. Criado um princípio inteligente do universo. Princípio, aí eu costumo dizer o seguinte: um projeto de espírito, não espírito propriamente dito. Esse princípio ele vai começar a sua jornada longa, mas maravilhosa, bela, encantadora, rica, passando pelos reinos da natureza. No mineral, trabalhando a sua estrutura; no vegetal, adquirindo a sensibilidade; no animal, os instintos. E aí, num dado momento que ainda não nos é dado saber, devido à nossa inferioridade espirituais, um dia saberemos, ele desabrocha e surge de fato como espírito, entrando na racionalidade. Mas quando ele adentra na racionalidade, ele não adentra pronto, agora eu raciocínio, eu penso, é isso, é aquilo. Não, é um processo onde ele vai começando a reencarnar em mundos primitivos e vai avançando. Vou falar aqui de uma forma didática. Na prática não acontece rigorosamente desse jeito, vocês entenderão por quê, mas de uma forma didática para a gente entender esse avanço do ser espiritual. A racionalidade, o pensar, o desenvolvimento intelectual, depois o desenvolvimento do entendimento que faz parte de uma coletividade, e que a coletividade é importante, que o outro é importante, para depois não avançar ainda mais. Primeiro desenvolve o intelectual, depois desenvolve o entendimento da coletividade, e depois o desenvolvimento da espiritualização. Até a culminância desse processo evolutivo, dessa jornada espiritual de cada um de nós, ou seja, do ser espiritual, a culminância na angelitude. A culminância na perfeição. Então, como eu falei, por uma questão de idade, a gente colocou entendimento do raciocínio, desenvolvimento da intelectualidade, depois a humanidade, depois a espiritualidade. Óbvio, quando a gente vai avançando na intelectualidade, a gente está trabalhando com o entendimento do coletivo, a importância do coletivo e a questão espiritual também. Mas só para a gente ter uma ideia desse encadeamento,
princípio inteligente, reinos da natureza, desabrochar da razão, intelectualidade, humanidade, espiritualidade e angelitude. Essa é a nossa jornada. Isso tudo vem esclarecido ao longo das questões e respostas do livro dos Espíritos. Para que possamos falar de fragilidade, das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas, a gente precisa compreender a jornada. E precisa também compreender que essa condição de fragilidade, ela é momentânea. Trazemos em nós, vamos recorrer a Leon Denis, no livro Paulinho do Ser e o Destino da Dor, as potências em nós. Partimos dessa jornada que acabamos de ver, mas com as potencialidades em nós, não prontas, não acabadas, porque vamos chegar à perfeição, não estamos na condição de perfeitos ainda. E além dessa potencialidade já em nós, olha como Deus é sábio, bom, e aí vem o componente da misericórdia. Nós temos a potencialidade, mas precisa ser trabalhado, sementes para serem cultivadas. Mas espera aí, a bondade está indo, vá para a jornada, mas já vá com elementos para que você possa trabalhar. Mas o componente da misericórdia, as oportunidades constantes de desenvolver as potencialidades. Se hoje nos encontramos frágeis, em sofrimento, em desarmonia, porque nós negligenciamos as oportunidades que nos foram dadas. Porque nessa jornada trazemos as potencialidades, Deus oferta as oportunidades. Meu filho, minha filha, faça. Você não pode fazer no plano espiritual, mas reencarne para fazer, para produzir, e você tem os elementos para tal. Portanto, aqui a gente vai falar de elementos dessa fragilidade, dessa fraqueza, mas nós vamos perceber a potencialidade, a capacidade que temos de construir a força, de construir a segurança, de acabar com essas fragilidades, de construir esse fortalecimento espiritual. E aí o Espiritismo nos proporciona isso. Olha, a situação é essa, de fragilidade, mas o que você tem de elementos para trabalhar são esses, as oportunidades são essas. Quando você fizer, você vai estar nessa condição aqui, de força, de vigor, de se tornar uma pedra onde será a base para a propagação do bem, como foi aquele que iremos comentar a partir de agora, Simão Pedro. E aí a gente precisa também trazer para esse estudo de hoje e de todas as horas algo que a gente coloca muito frequentemente longe de nós. Mas Jesus, Simão Pedro, Paulo de Tarso, e a gente afasta, como se fosse assim, muito distante, sabe? Aí não faz sentido. Um exemplo, por que eu vou trazer esse exemplo para mim? Mas era Paulo, era Pedro, era João, era Jesus. E a gente faz um movimento contrário, a gente precisa trazer para próximo de nós. Como o nosso irmão falou, traz do tema do aniversário, estudo sobre a vida e a obra dos discípulos, porque são espíritos em processo de evolução, igualmente cada um de nós. E aí a gente se encanta com a sabedoria de Jesus. Ele chamou para trabalhar com ele, não espíritos, olha, reencarnem também perfeitos e outro grupo de todos perfeitos. Não. Ele traz espíritos em processo evolutivo como nós, para demonstrar que, como o nosso irmão falou, na melhoria, no buscar atingir a perfeição, vai se propagando o Evangelho na medida do que a gente pode trabalhar, e vai se aperfeiçoando. Então a gente pega, por exemplo, Paulo de Tarso, a lição da estrada de Damasco, toda a condição
de dificuldade, de mazelas morais, de fragilidades. O encontro com Jesus e a mudança. Aquele espírito das cartas não foi só ver Jesus, agora eu vou fazer as cartas. Ele tinha dificuldade, tinha fragilidade, encontrou-se com Jesus e depois um processo de preparação até chegar àquele espírito das cartas. Se a gente for observar no detalhe, é a trajetória de cada um de nós, as dificuldades espirituais, o encontro com Jesus, que se dá de diversas formas, a busca pela renovação e os frutos dessa mudança. Trazendo de maneira mais rápida Paulo, porque particularmente me toca bastante a história de Paulo, e também aí na visão pessoal é muito impactante a semelhança conosco e o que ele produziu. Mas a gente vai ver com Pedro da mesma forma. As suas fragilidades são as nossas. E o caminho que ele percorreu para se tornar a pedra, para a base do Evangelho de Jesus, nós também temos como construir e se tornar da mesma forma. Para trazer esses exemplos para nós, trazer a mensagem de Jesus para o próximo. A ciência já vem produzindo diversos estudos, aproximando esse ensino de Jesus da nossa realidade, só que dá outros nomes, é todo mundo, oh, que lindo, que especial, que maravilhoso, olha que descoberta. Com todo respeito, é importante a ciência, é importante essa descoberta, é importante ela fazer essa ponte de aproximação. Nós tivemos a parte da novidade, porque não há novidade. Vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Um estudo hoje em dia, constante, profundo, de inteligência emocional. Certa feita estava realizando um treinamento na instituição do trabalho. Eu estou realizando um treinamento da empresa, eu estou participando de um curso de um estudo espírita. Era sobre inteligência emocional. Empatia, paciência, compreensão, respeito, afeto. Já encontra no Evangelho. A gente precisa fazer essa ponte. É uma mensagem para a vida prática. A gente abre as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página, máximas morais de Jesus e a sua aplicação no cotidiano. É mensagem para a vida prática. E é essa mensagem na vida prática que tira as fragilidades e traz o fortalecimento espiritual para que a gente possa seguir firme nessa jornada até a perfeição. Aproximar, tirar como exemplo, trazer aquilo como referência, não como olhar, está tão longe, tão distante. Não, a inspiração eu posso fazer e nós podemos fazer. Eles tinham as mesmas condições, as mesmas potencialidades, tiveram acesso ao Evangelho da mesma forma que nós estamos tendo também. E por que não podemos fazer? Nós temos as condições e devemos fazer. Porque do outro lado a gente fica assim, não me livro da obsessão, não tenho uma vida mais harmônica, a coisa não anda, eu não consigo ter um equilíbrio maior. Mas também a gente não quer pegar o Evangelho, fazer essa reflexão diária e constante da sua aplicabilidade no cotidiano e aplicar. Então a gente se queixa de um lado, tendo todos os elementos para sair dessa condição, sair dessa fragilidade, mas a gente não faz, porque não faz essa conexão. Acho que a mensagem é uma mensagem para achar bonito, para dizer que é para ele, para mim não, que é só bonito escutar ali na palestra, mas na prática não. E a gente precisa trazer o exemplo, trazer a mensagem, identificar as fragilidades e modificar essa situação. Aí outro ponto, outra conexão, Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Diariamente interrogue a consciência sobre o que fez. O que é isso? É um processo de avaliação para encontrar os pontos de fragilidade. Porque são essas fragilidades, essas fraquezas, que vão gerar as quedas e vão gerar a aflição. Hoje estou em aflição. Bom,
reflexo do ontem, seja ontem em relação à atual existência ou em relação ao anterior. Mas eu sei que amanhã eu vou estar numa condição melhor se eu transformar essas fraquezas em pontos fortes. E aí eu preciso avaliar, já trazendo esse conhecimento para essa avaliação, e depois da avaliação, caminhar. A maioria de nós não dá nenhuma importância nisso. E como a gente vai melhorar a fragilidade? A gente certamente, muitos, a grande maioria de nós, em algum momento, uma vez por ano, uma vez por mês, a gente coloca em uma agenda, coloca em um papel as nossas metas, os nossos objetivos e acompanha aquilo ali no correr de um período de tempo. Como eu disse, um mês, 6 meses, um ano, mas como é um ano. Quem de nós anota naquele momento que está ali os itens profissionais, os itens pessoais, anota os itens de ordem espiritual, onde estão elencadas as nossas fragilidades e as metas para sair daquilo ali? Quem faz? Mas em relação às viagens, está aqui: vou para tal canto, vou para tal canto, vou para tal canto. Tudo bem, isso é bom, faz parte do lazer, faz parte o momento das viagens. Profissionalmente, a meta até 3 meses está assim, 6 meses assim, final do ano está assim. Ótimo, nós temos o nosso compromisso de ordem profissional e material, mas o espiritual? E o levantar acerca das fragilidades, mapear e começar a mudar. Minhas dificuldades são a impaciência, o ódio, a raiva, a intolerância. Eu saio listando isso? Não saio listando isso. Eu acompanho como eu estou. Por exemplo, quantos anos eu tenho de contato com o Espiritismo? E como estão as minhas fragilidades? Tenho contato desde o meu nascimento. Vamos colocar esse marco temporal, talvez até de bem antes, mas vamos colocar esse marco temporal. Mas desde a minha adolescência, o tempo onde eu ainda tinha cabelo, eu tinha essa fragilidade, e eu continuo com elas. Algo está muito errado. Muito errado. Não, percebendo, eu tinha 10, hoje eu tenho só 7. Melhorou. A gente tem que olhar para trás e perceber que depois desse tempo de contato com o Espiritismo, com o Evangelho de Jesus, eu estou mais forte. Se não estiver controlando e limitando e extinguindo as fragilidades, algo está muito errado, a experiência está passando, o tempo está passando. Qual é o nome daquele lugar que o livro se toma de conta no plano espiritual? Hospital Esperança. Qual é a principal queixa dos espíritas que chegam lá? Maior causa de perturbação nesse retorno? O quanto deixei de fazer. O trabalhar as fragilidades é exatamente ser mais fortalecido. Pegar a mensagem e a aplicação. Vai ser de pronto? Não, é tanto que tem as reencarnações, é tanto que tem a jornada que a gente falou agora há pouco. Mas precisa caminhar. O tempo está passando, a oportunidade de hoje é uma, amanhã será outra. E não é castigo de Deus. Deus não castiga. Deus é absolutamente perfeito. Sou eu jogando fora de um lado e amanhã vai fazer falta. Vai estar mais apertado. Vamos caminhar agora. Diante da minha pobreza de cognição e de explanação, permita que eu recorra ao livro Boa Nova, para não perdermos a beleza da colocação do Espírito Humberto Campos e a profundidade do assunto. E aí é o capítulo 26, a negação de Pedro. A gente vai falar bem alguns pontos apenas, mas permitam a leitura para que a gente não perca esses elementos tão importantes. Em dado ponto do capítulo, e aí nosso irmão já falou, eu reforço: livro Boa Nova, Espírito Humberto Campos. Livro riquíssimo. Olha o tamanho do livro. Quando a Paula esteve, a gente ainda se choca, né? Tá, o tamanho, que passa no instante que o livro é maravilhoso. Agora olha o tamanho desse livro.
e a riqueza que tem aqui. Humberto vai trazer fatos, acontecimentos, ensinos de Jesus pormenorizados. É muito rico. Recomendo a leitura e principalmente o estudo. Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Pedro, colocando em relação a Jesus, no momento que Jesus lavava os pés dos discípulos. E aí, começamos a falar das fragilidades. Aqui a falta de conhecimento mais profundo e de raciocinar em relação a tanto que já tinha escutado de Jesus. Ele não entendia por que Jesus estava fazendo aquilo. E aí partiu para uma crítica sem entendimento. Um entendimento mais profundo do porquê daquilo ali, do significado daquilo ali. E nós temos essa fragilidade também, da falta do conhecimento, e aí a recomendação do estudo, da reflexão do estudo para a prática, e de buscar entender por que aquilo ali está acontecendo, sendo uma coisa boa, sendo uma coisa ruim. Vamos nos questionar por que isso aqui está acontecendo, por que eu preciso fazer isso, por que essa atividade é importante. Questionar e buscar entender, tendo uma referência. Nós temos uma referência para o estudo, para a obtenção do conhecimento, para refletir sobre uma situação do dia a dia. É o Evangelho de Jesus. E aí Jesus vem e coloca: Simão, não queres ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. É verdade, assevero que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Aí Jesus ensina aqui o seguinte: olha, eu sei a minha importância. Eu sei da minha importância. Mas isso aqui é um ensinamento que vocês precisam. E justamente ele precisava naquela hora exata da outra fragilidade que a gente vai falar, do orgulho. Mas o Senhor fazer isso, lá em cima, né? Não pode fazer algo que demonstre a necessidade da humildade. Outra fragilidade, o orgulho. Por que nos achamos tão melhores do que os outros? Por que achamos, a maioria de nós, que o universo tem que ser todo a nosso favor, respeitar a nossa vontade? E é uma fragilidade que leva a quedas extremamente dolorosas. E quanto mais, maior a queda. E a importância de combater essa fragilidade, Jesus traz o exemplo de lavando os pés, a humildade. E olha aí a fortaleza. Pé no chão. Eu não sou pior do que ninguém. Também não sou mais do que ninguém. Eu sou importante. Mas o meu irmão também é importante. O coletivo também é importante. E se eu estou com os pés no chão, não tem queda. Não tem lições para que eu faça com que eu volte a pôr os pés no chão, porque eu já estou com os pés no chão. Então eu tenho essa fortaleza, parece pobreza na visão materialista, humildade, mas é o contrário, é exatamente o contrário, é a fortaleza. Quer ver uma fortaleza em que sentido essa humildade e isso? Quantas pessoas se abalam profundamente com comentários de outras pessoas? Por quê? Lembra do orgulho? Agora traga a questão da humildade. Eu sei quem sou, espírito, naquela trajetória evolutiva, virtudes, defeitos. Vou me abalar tanto com a crítica? Vem a crítica, é válida? Vamos mudar. Vem a crítica, não é válida? Torna fonte de conhecimento também. Bom, é inválida porque eu não faço, mas serve para alerta para que eu continue sem fazer. Pronto. Sem sofrer abalo.
O materialismo, ele distorce as coisas. E no que toca às fragilidades, ele faz também isso novamente, a distorção. Olha, isso aqui é força, isso aqui é poder, isso aqui realmente é o que vai fazer com que você seja feliz, isso aqui vai deixar realmente forte perante todos, quando na realidade é o inverso, é fonte de queda. Ele traz no Evangelho de Jesus uma série de virtudes que geram essa fortaleza espiritual e que é menosprezada por muitos, mas que gera essa fortaleza espiritual. Segue as lições. Jesus diz o seguinte: aproxime-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Outra fragilidade. Jesus compreende, olha, alguns não vão dar conta do testemunho, porque vocês estão ainda numa fase de aprendizado. A fragilidade, a fase de apenas aprendizado e não começar a prática. Mas se você está aprendendo e começa esse esforço, esse movimento de vivenciar o que é que eu posso fazer, qual é o meu limite, você vai condicionando para cada vez testemunhos, ações, práticas maiores. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: o de amarmos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração dos poderes espirituais ou pelas vestes que envergais da vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverás ornar as vossas almas, e pela boa disposição no sacrifício. Outra fraqueza, a preguiça, a falta do esforço, e é uma fraqueza que gera uma condição espiritual inferior e vai nos trazer problema. Olha aqui o que Jesus nos traz, reconhecido pelo amor, pela humildade, pela disposição para o trabalho, que vai gerar em nós essa fortaleza espiritual, caminhando, crescendo, firmes, quando nos propomos a vivenciar o Evangelho. Ainda não tem contas preparadas para seguir. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. E aqui outra coisa notável do mestre: a compreensão, o entendimento do nível espiritual do outro. Jesus em nenhum momento vai compactuar com o mal, nenhum momento. Podem procurar no Evangelho e busquem encontrar algum momento que ele compactuou com o mal. Nenhum momento. Mas teve um momento da indulgência, teve um momento da compreensão. Aqui, a compreensão, que é outro ponto de fortaleza espiritual para nós. Quanto de desentendimento, quanto de desavença, quanto de dissabores a gente não iria poupar se a gente tivesse a fortaleza da compreensão. Meu irmão, minha irmã está num nível espiritual ainda inferior, ou está num momento de perturbação, ou está num momento de desequilíbrio, está num momento de um processo obsessivo. Repito, nós vamos compactuar com algum mal que aquela pessoa está fazendo, devemos trabalhar por extirpar, mas compreendendo a situação evolutiva do indivíduo. E aí muito mais fortalecidos. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. E aqui outra fragilidade para nós, para Pedro e para nós espíritos em evolução: a falta de experiência. Temos uma longa jornada. Lembrem daquela escala que eu falei, daquela trajetória, a gente consegue saber o ponto onde a gente se encontra e não está perto da perfeição. Vamos chegar, todos vamos chegar, mas ainda estamos longe. Para compreender, eu preciso de maiores experiências. E aí, onde dá paciência conosco também.
nem estagnar, nem assistir uma palestra, agora eu quero ser perfeito. Vai sofrer, porque não vai conseguir. De uma hora para outra, não. É caminhar, é o passo que qual o tamanho do passo que eu posso dar? É esse aqui, não vamos? Agora dando um condicionamento melhor, eu posso um passo maior, vamos dar um passo maior. Pedro não quis julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto, indagou o pescador sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, não te suponho ingrato e diferente dos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E aí a psicologia, a psiquiatria, a falar muito melhor do que eu, a perversidade e por trás, interior do indivíduo, a fragilidade, diversas situações quebradas por dentro que gera aquele estereótipo, que gera aquele processo exterior de perversidade, mas por dentro a fragilidade. Então a necessidade de trabalhar isso, de fortalecer devidamente, com os valores realmente necessários. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias, então logo se verificar a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do Evangelho do Reino, atacou com a espada nos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. Outra fragilidade de Pedro, outra fragilidade nossa. Reações intempestivas ou busca de soluções que não são as melhores, que não se sustenta. Olha, isso aqui é lindo, isso vai resolver. Vai de fato? Ou é pegar um tapete, levantar, jogar a sujeira para baixo e cobrir? Eu preciso analisar, quando estou tratando de uma solução para um problema, se de fato vai resolver. De início parece lindo. E depois? Não, depois volta pior. Não resolveu de fato, é só uma maquiagem. Então, não é solução. Aqui a proposta de Pedro resolver com violência. A mensagem de Jesus é totalmente contrária. Em todos os momentos Jesus é contrário. Tem até uma passagem que é atribuída a Jesus, dele virando mesa, derrubando tudo no templo. Aí ou você acredita nisso, ou você segue o Jesus das bem-aventuranças, que falou de brandos e pacíficos. Eu sigo o Jesus das bem-aventuranças. Enérgico, não tem nada a ver com violento. E aí a necessidade, justamente, de tirar essa fragilidade nossa de soluções que não são soluções de fato, com a reflexão, com o conhecimento, e aplicar o que de fato resolva. Com as formas afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos se dissipara naquele momento de supremas resoluções. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara alguns deles, que não conseguiram compreender a transcendência daquele reino de Deus, sublimado e distante. Pedro e João, observando que a detenção do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, convidaram entre si a acompanhar de longe o grupo que se afastava conduzindo o Messias. Debalde procuraram os demais companheiros que, receosos da perseguição, haviam debandado. Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiam caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém, com uma nova esperança para o coração dos desalentes e oprimidos. Aqui outra fragilidade, a vingança. Eu sou forte, eu sou mais, eu vou me vingar. O indivíduo está perdendo o presente porque ele está ou no passado, lembrando aquilo que aquela pessoa fez com ele, ou ele está perdendo o presente porque ele está no futuro, projetando a vingança, atirando no próprio pé, porque ele vai vingar-se. E aí os relatos são inúmeros e incontáveis de me vinguei, estou mais perturbado do que antes, meu coração está mais apertado do que antes, e agora com mais compromissos perante a lei divina. Então não é fortaleza, não é força a vingança,
Não é fragilidade. Aí vem a força, a fortaleza do perdão. Construir essa condição espiritual de perdoar, o indivíduo está realmente uma fortaleza, porque vem o xingamento, vem a perseguição, e ele perdoa, ele não absorve aquela perturbação espiritual para ele está fortalecido. O ambiente estava preparado pelo farisaísmo para os tristes acontecimentos do dia imediato. Em todas as rodas falava-se do triste comum, traidor, revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados o denunciavam como um ladrão, ridicularizavam-se o seu ensinamento, zombavam-se de sua exemplificação. Não faltavam os que diziam em voz alta que o profeta Nazareno havia chegado à cidade chefiando um bando de ladrões. Aqui outra fragilidade da maioria das pessoas: falar do que não se sabe, propagar mentira, que gera sofrimento. Estude, conheça, divulgue o que é bom, semeie o equilíbrio, a prosperidade das coisas e ações boas. Você estará fortalecido, você já está bem, consciência tranquila, dever cumprido. Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida. Ele estava ali, Pedro acompanhando Jesus de longe. E aí uma das servas da casa: não és tu um dos companheiros deste homem? Indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, simulando a própria emoção: estás enganada, não sou. Fingindo despreocupação, o irmão de André se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, aquentando-se junto de um braseiro. Novamente, nos circunstantes, reconheceu e interpretou nesses termos: então vieste socorrer teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo deste homem. Fornecida essa explicação, todo o grupo sentiu a vontade para comentar a situação do prisioneiro. Longas horas passaram-se para Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência naqueles instantes penosos que havia sido chamado ao testemunho. Aqui, algo fundamental: para sair da fragilidade, para a chegada da fortaleza espiritual. Volta um pouco. Pedro tinha o coração a duelar-se com a própria consciência naqueles instantes penosos que foram chamados ao testemunho. Quando a gente começa a trabalhar essas fraquezas, a buscar esse fortalecimento, serão constantes os momentos de e agora? Isso é o que eu faço, isso é o que eu preciso fazer, isso é o que eu tenho a vontade de fazer, ainda me encontro acostumado a fazer, não me serve mais. Eu preciso fazer diferente, mas e aí? Mas aí já é um indício grandioso de um processo de renovação espiritual, porque tem aqueles que nem se questionam: eu gosto de fazer isso aqui que é errado, faço mesmo e pronto, acabou. Agora não, já está um momento diferente, a gente dá vontade de fazer isso aqui, mas eu sei que é para aquilo, eu preciso fazer diferente. E nesse esforço de mudança de postura espiritual, aí vem a fortaleza, aí vem o vencer das fragilidades. É este, aquele discípulo que nos atacou com a espada entre as árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras de Jesus, sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Jesus não estava ali: olha, eu lhe avisei,
Aí a marca da nossa fragilidade e do orgulho, eu avisei, né? O amor para acolher aquele espírito que estava numa hora decisiva. Ele precisava do apoio, não para o apoio ao erro, mas o apoio para a pessoa. Exatamente para que essa renovação aconteça. Vá, faça diferente agora. Eu continuo lhe amando. Era isso que Jesus dizia naquele olhar. Continuo lhe amando. Agora vai, faça diferente. Chegou a sua hora. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se, envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora sempre um homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os estrangeados da verdade e do bem, que nunca conseguiria perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança, em face da sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortúnios da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se entre o Mestre e suplicar perdão por sua queda dolorosa. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai. Mas nesse instante nada mais viu, na confusão de seus angustiados pensamentos. O luar alvíssimo enfeitava de luz as lianas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando ele dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E assim ele encerra esse capítulo do livro Boa Nova. Para a gente poder concluir o nosso estudo, a gente traz outro livro fundamental para o estudo do Evangelho de Jesus. Na verdade é um conjunto de livros, né? A coleção Fonte Viva de Emmanuel. Estudo do Evangelho em detalhes para a prática do dia a dia. 5 obras: Fonte Viva, Via de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso, e o que vamos usar agora, que é o Caminho, Verdade e Vida. E aí na lição 89, Emmanuel traz o versículo lá de Mateus, capítulo 26, versículo 58, e faz o comentário. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E Emmanuel comenta: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. E aí na nossa fragilidade cometemos erros, e nesses erros nós precisamos tirar as lições necessárias. Porque mesmo nesse momento de fracasso, mesmo no momento de queda, não devo fazer isso de novo. O que eu preciso fazer para não cair? E aí você corta a fragilidade, que você vai trabalhar para fortalecer, construir virtudes. As negativas de Pedro sempre constituem assunto de palpitante interesse das comunidades do cristianismo. Enquadrar-se a queda moral do generoso amigo do Mestre no plano de fatalidade, porque se negaria Simão Pedro a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis. O útil nesse particular é o exame de sua invigilância. Fatalidade não é. Até porque quando a gente fala da nossa condição de espíritos, só que se fala de uma fatalidade, um destino. No sentido de destino, ó, isso aqui está programado e vai acontecer. É o que a gente falou lá no início: chegar à perfeição. Agora, se uns vão gastar mais reencarnações, outros menos, aí depende de cada um. Então já estava certo, escrito, que Pedro iria agir daquela forma? Não. Ele tem o livre arbítrio, assim como nós temos. O fracasso amoroso do pescador reside aí dentro da desatenção para com as advertências recebidas. Fracassou porque não ouviu
diversos chamados, inclusive um direto de Jesus que a gente acabou de ver. Olha, você vai me negar 3 vezes. E a gente vai para com as nossas fragilidades. Quantos e quantos avisos nós recebemos? Mude, conserte, faça diferente. Quer sair dessa situação difícil? Faça de uma maneira renovada. O que nós fazemos com essas advertências? Lixo. E depois? Voltemos também a outro ponto no início do nosso estudo. A conexão da vida desses indivíduos do cristianismo primitivo com a nossa. O que a gente falou aqui de Pedro, desses acontecidos, que não tem a ver conosco hoje, agora? Alguns não vão ter essa ou aquela dificuldade moral, outros vão ter outras, mas é algo próximo. É isso que a gente precisa trazer para refletir e servir de exemplo de renovação. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo o chamado de Jesus. Quando eu faço uma opção pelo materialismo, quando eu faço uma opção pela prática do mal, eu estou negando Jesus. Negar é se alguém me perguntar: olha, você é espírita? Não, não sou não. E sai também a negação. Mas a minha atitude, estou lá no meu trabalho, e aí vou e apoio uma prática de violência. Falei que sou espírita, não falei nada, não falei nada não de Jesus, nada de Jesus, não. Eu tive uma atitude contrária ao Evangelho. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Pedro seguiu o mestre de longe. Ele ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados para ver o fim. Quanta coisa a ver conosco. Muitas coisas. Ficou de longe. Falávamos acerca do trabalho da casa, não dessa específica, trabalho das casas de uma maneira geral, a dificuldade de trabalhadores. Quantos ficam de longe? A cruz pesada para alguns e alguns de longe, observando. Um trabalho que ele tem a oportunidade de crescer espiritualmente, de melhorar a sua condição, mas ele fica de longe, igual Pedro ficou de longe, vendo Jesus. Ficou no pátio do sumo sacerdote. Trazendo para todos nós é ficar junto do material, no sentido de priorização do material, no palco do mundo, para as coisas do mundo, e distante do Evangelho. Quantos? Muitos. Temos as nossas responsabilidades materiais, estamos reencarnados em corpos materiais, precisamos de algumas coisas materiais, mas não é a prioridade principal. Tem a medida de cada coisa, para que não nos cause desequilíbrio nem desarmonia. Ficou entre os criados para ver o fim. E quantos ficam? Com a maioria, só observando diversos prejuízos. A mensagem de lá é para cá também, para cada um de nós. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem cair em suas aspirações e esperanças por acompanhar o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas quando chamados a testemunhos importantes. Demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assestando os binóculos de exame, a fim de observarem como seria o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessa condição naturalmente fracassarão
e chorarão amargamente. Essa parte final é que é extremamente curiosa. Emmanuel traz um exemplo para ficar uma coisa bem clara para a gente. Assentam-se de longe usando binóculos. Querem ficar tão afastados da coisa, não quero me envolver com isso. Está bom demais, está confortável aqui com o que eu estou fazendo. Fica de longe assistindo. Mas está lá perturbado. Quando faz uma análise de como está, como se encontra, estou bem, está bem mesmo? Mergulhe no seu íntimo se está bem mesmo? Não está. Não está. Precisa sair dessa condição e quanto antes, melhor. E quanto mais se demorar, mais difícil será essa volta. Tem muitos convencidos, mas tem poucos convertidos. Interessante, imortalidade da alma, reencarnação, mundos habitados, comunicação com os espíritos, evolução, Deus. Está convencido. Ele já aceita isso daí, já compreende isso daí. Convertido é diferente. É botar a mão na obra e não olhar para trás. Nos dias de Bezerra de Menezes, vivemos um momento ímpar da transição para a luz. E nós temos a oportunidade de ser espírita. Não que os outros das religiões não tenham acesso ao conhecimento e a uma condição de se melhorarem, tem, obviamente. Mas nós sabemos o diferencial que possibilita o espiritismo, com todo o respeito às demais. Temos a consciência de quais são as oportunidades. Aqui está uma oportunidade. Além de identificar a oportunidade, saber o que precisa fazer. Está acima de oportunidade de se fazer o bem, de se vivenciar o Evangelho, de pegar esse conhecimento e levar para a prática, de sair de convencido para convertido. Tudo isso a gente tem à nossa disposição. E a gente quer chegar, em resumo, na felicidade. A gente está com tudo isso e quer chegar lá. Falta o que para fazer essa ponte? Vontade. Eu estou falando vontade de verdade de trabalhar. Aí você constrói essa ponte de toda essa condição que temos de reencarnação, de conhecimento, de entender as coisas, de saber o que precisa fazer e chegar à felicidade, o trabalho. Que marca também, quando a gente observa a vida e a obra de Paulo, de Pedro, de Jesus, dos demais, trabalho, trabalho e trabalho. Que é aqui, sim, é aqui na casa espírita, mas também é lá fora, é dentro do lar, em todos os ambientes da gente se encontrar, a gente tem condição de realizar esse trabalho, que é a oferta do consolo, da iluminação de consciências, através da mensagem, através de uma palavra e principalmente através do exemplo. Então sigamos com os nossos estudos, parabenizar a casa mais uma vez pelo aniversário, parabenizar os trabalhadores, enaltecer o estudo do livro Boa Nova, do livro Caminho, Verdade e Vida. Sigamos estudando o Espiritismo cada vez mais, entendendo que é uma ferramenta para a nossa vida prática, para que possamos viver melhor, fazer o que precisa ser feito, usando os recursos necessários, empregando a energia necessária, mudando a nossa realidade interior, por consequência, a realidade daqueles que estão próximos a nós, mais consequência ainda, a do planeta. Muita paz para todos. Muito bem, queridos irmãos. Então, tivemos aí uma ótima lição aí para nossas vidas, né? Então a gente vê que realmente todos esses discípulos, apóstolos, todos esses que passaram, que tiveram suas vidas, esse encontro com Jesus, eles, assim como nós, tinham suas dificuldades. E nós também temos o nosso encontro com Jesus hoje, né? Cada um do seu jeito, né? Aquele momento, talvez de dor, um momento de reflexão, um momento de chamado que nós temos. O que me chama a atenção, eu gostei muito da fala do nosso irmão,
E ele deixou bem claro essa necessidade aí do trabalho. E o trabalho, é preciso ter que esteja atento a uma coisa, né, gente? Que o trabalho, qual é o melhor trabalho que a gente pode realizar? Logicamente que é o trabalho do bem, mas qual do trabalho do bem seria aquele mais valioso, o mais importante, que faz a gente avançar mais? É justamente aquele que, ao fazer, a gente se melhora. O grande problema é que a gente quer trabalhar para melhorar os outros. A gente está preocupado em trabalhar para poder dar dica para o outro melhorar, ficar olhando o que o outro está fazendo de errado, né? Mas o importante é o trabalho que a gente faz para a nossa melhora. Seguindo essa jornada que o nosso mundo estava muito bem, né, da evolução do espírito, então a gente precisa desse trabalho para fazer a nossa parte. Outra coisa que me chama a atenção, obviamente que Pedro aqui e Paulo também tinham suas fragilidades, mas isso já faz mais de 2000 anos, né? E curioso que boa parte desses espíritos eles nos acompanham, porque ao contrário de nós aqui na Terra, onde o orgulho impera, quanto mais elevado a gente é aqui na Terra, mais inacessível a gente fica. Se você quiser marcar uma reunião com alguém importante aqui da Terra, fica muito difícil. Mas os espíritos iluminados, eles nos visitam com muita frequência. Uma reunião como nós estamos aqui agora, boa parte deles vem nos acompanhar e humildemente assistem, observam o nosso trabalho, colaboram de alguma forma. Isso é muito bonito de ver, né? De sentir essa presença amorosa desses guias amigos, né? E aprenderam com Jesus a lavar os pés ali humildemente, ou seja, estar conosco humildemente. Então, João Paulo, obrigado por sua presença, foi uma ótima explanação. Então, vamos dar aqui alguns recados antes de encerrarmos, tá? Vamos começar aqui com um aviso, já falamos no início, vamos falar de novo, da apresentação teatral que vai ocorrer aqui em Caruaru, no dia 30 e no dia 31, tá certo? A apresentação vai ser, o grupo vai trazer o seguinte tema, Uma Mulher, um Olhar, Abigail, Paulo e Estevam. E é uma peça que é baseada, obviamente, na obra de Emmanuel, de Paulo e Estevam, e certamente vai ser uma grande oportunidade. Vai ser no sábado, dia 30, às 20 horas, no Teatro do Sesc, aqui em Caruaru. E no dia 31, às 18 horas, também no Teatro do Sesc. Nós estamos com os ingressos aqui com a gente. Quem tiver interesse de adquirir, o pessoal que está nos assistindo também, qualquer coisa pode nos procurar. E maiores informações, nos procurem também. Nosso Monseródio, que está aqui presente, que está fomentando nosso Monseródio, amigo querido aí lá do Emmanuel, que está fomentando esse trabalho, sempre trazendo arte aqui para a gente. E a arte espírita é uma coisa maravilhosa, a gente deve apoiar sempre. Nós precisamos, né, dessa expansão dos sentimentos, nós precisamos de mais. Então, é uma ótima oportunidade aqui para a gente se deleitar entre amigos e curtir essa peça, certo? Então, qualquer informação que diga, o preço, veja, a meia, né, que está até o dia 15, né, está R$40, não é isso? E aí, passou desse tempo aí, vai ter... Promoção meia para todos até o dia 15. Promoção meia para todos até o dia 15, falou o nosso irmão Serol, da voz poderosa. O ingresso também à venda na banca Terceiro Mundo, além das casas espíritas. Tá certo. Não sei se alguém ouviu aqui, também está sendo vendido na banca Terceiro Mundo, aqui em Caruaru, né? E nas casas espíritas, de modo geral, certo? O nosso irmão tem levado lá, divulgado esse trabalho importante. Também registrar aqui a presença do nosso irmão Iraí e sua esposa, lá da União Espírita Vinha de Luz, que veio ter conosco aqui, é um prazer receber, sejam muito bem-vindos. Certo? E para a gente encerrar, alguns avisos. O passe vai ser daqui a pouco, quem quiser tomar o passe é só esperar sentadinho que a gente vai chamando aos poucos. Quem quiser colocar o nome no nosso livro de vibrações, que as vibrações são feitas nas quartas-feiras, procura nosso irmão Tarcísio, que ele explica aí, nosso livro fica ali fora, e pode registrar o nome de parentes, amigos, encarnados e desencarnados, que a gente faz a vibração, tá certo? Então, para encerrar, nossa prece, mais uma vez agradecendo ao nosso irmão João Paulo, leva o nosso abraço para todos do Neasa, tá certo? Em breve estaremos por lá, visitando você, tá certo? Muito bem, eu vou chamar o nosso irmão Iraí, por gentileza, fazer a prece final, pode ser? Nosso irmão Iraí do outro lado, essa casa amiga lá, Vida e Luz, lá no Petrópolis. Amado
meios espirituais. Estamos gratos pelos ensinamentos, gratos pela oportunidade, gratos pelos alertas, gratos pela condição do despertar. É maravilhoso ouvir palavras tão belas, palavras tão importantes, para que despertamos a nossa consciência, para que despertamos em busca da evolução, da nossa evolução. E como disse bem o irmão, é através do trabalho, né, que é a forma mais simples, mais direta de buscarmos essa evolução. Que sempre na busca do bem, sempre na busca do amor ao próximo, possamos conduzir a nossa vida, possamos conduzir o nosso caminhar. Que a bênção do nosso Mestre Jesus esteja sempre a nos conduzir. Que assim seja. Muito bem, meus filhos. Então, assim, pedimos permissão ao Mestre Jesus para encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos. Muita paz para todos. Os que nos acompanham também, muita paz.